Boa noite, pessoal. Paz do Senhor esteja com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a seção de Londres, aqui o Zone de Londres. E eu não vou dar as principais características aqui. É assim, é assado, porque isso não é uma regra, né? Ah, cada ativo vai ter a sua característica da seção de Londres. Por exemplo, Nasdaq, a maior parte das vezes você vai ver Londres não fazendo nada. Não fazendo nada. Ou seja, Londres está gerando liquidez para a seção de Nova York. E dependendo do par de ativo de moeda no Forex que você quiser operar, que é o seu preferido, sei lá, meu preferido é o Euro GBP. Então ele vai ter outro tipo de característica. Então a seção de Londres ela vai se iniciar. Em vez de anotar no texto aqui, vou anotar direto no gráfico. Então ela vai se iniciar aqui às 2, vai até às 5 da manhã, horário de Nova York. Tá bom? Sincroniza seu TradingView pro horário de Nova York, para que a gente fale a mesma língua. Vamos dizer assim, que a gente esteja falando a mesma língua. Então, repara e reúne as principais características do teu ativo. Por exemplo, para ativos que são da seção de Londres, tipo DAX, o Euro GBP, Londres, quando ela estiver em alta, ela tende a criar a mínima do dia, certo? Então eu vou criar a mínima do dia. Por quê? Londres está em alta, o ativo está em alta. Eu tomo liquidez da Ásia, dou o padrão de entrada, que é a primeira movimentação, uma movimentação de Judas Swing, vamos dizer assim, uma movimentação falsa, ou seja, estou tomando liquidez do fundo, do sell side, para continuar alta, beleza? Então Londres tende a criar a mínima do dia se eu estiver em alta, e ao contrário é verdadeiro também. Se eu estou em baixa, se o ativo está em baixa, Londres tende a criar a máxima do dia, ou seja, Londres toma a liquidez da Ásia, dá o padrão de entrada para a gente na seção, na Kill Zone de Londres, e continua a movimentação de baixa. Então reúna essas principais características de Londres no ativo que você mais opera, no ativo que você mais gosta. Marca quantas vezes, pega os últimos 100 pregões de Londres, vê quantas vezes ela criou a máxima, quantas vezes criou a mínima, o ativo estava em tendência, não estava em tendência. A maior parte do tempo Londres toma a liquidez da Ásia e retrai, ou ele toma a liquidez e continua o movimento. Então reúna essas principais características da seção de Londres para o teu ativo, né? A seção de Londres ela vai se estender até meio-dia de Nova York, que ela vai dar o overlapping, né? Vai ser 2 sessões ativas. Se a gente vier aqui e pesquisar, por exemplo, no Google, vai ter o relógio lá no relógio Forex. Aqui, ó, Market 24 Clock. Ele vai trazer aqui Londres, seção de Londres, pegando uma parte da seção de Nova York. Dê uma olhada aqui, ó, seção de Nova York, até meio-dia, 1 hora, mais ou menos, meio-dia e meio. Então Londres até meio-dia e meio. Isso é o nosso horário aqui. Se eu colocar o horário de Nova York, em vez de ser
Em vez de ser meio-dia, vai ser 11, 11h30, mais ou menos. Então, dê uma olhada, compara lá. Fica de, entre aspas, tarefa de casa. É estudo. Então tá. Reúna essas principais características. Por exemplo, no Nasdaq, a maior parte do tempo no Nasdaq, Londres não, eu vou dizer assim, entre aspas, não faz nada. Não faz nada. Deu um movimento significativo aqui? Deu um movimento significativo aqui? Não. Aí que no pré-mercado Londres, no pré-mercado aqui lá pelas 7 horas, 8 horas, o mercado faz? Começa a tomar a máxima e a mínima de Londres e da Ásia, relativamente iguais aqui, bem aqui. O mercado vem, dá um padrão de entrada pra gente e toma a liquidez. Então, esse é o X da questão. Por exemplo, o que eu faço no Nasdaq? Eu olho a Ásia, preço de abertura, meia-noite. A Ásia normalmente acumulação no Nasdaq. Londres normalmente não faz muita coisa. Eu espero o mercado americano abrir, abertura das 9h30. Estou acima da abertura da Ásia. A minha maior probabilidade é de venda, a não ser que Londres faça uma movimentação significativa de alta ou significativa de baixa. Caso Londres tenha feito uma movimentação significativa de alta, mesmo o preço de abertura das 9h30 da sessão de Nova York estando acima e a minha maior probabilidade de venda, como a movimentação de Londres foi de alta, eu dou uma prioridade para continuidade no movimento que Londres fez. Porque daí, nesse caso, das duas, uma. Ou Nova York retrai, dá o padrão e continua, ou Nova York consolida. Certo? Vamos. Eu vou dar um exemplo do dia de hoje, que ele fez exatamente isso. Aqui. Beleza. Era o dia de hoje. Aqui, ó. Londres, movimentação significativa de alta. Pré-mercado toma a máxima de Londres, a mínima aqui embaixo, abertura da Ásia aqui, abertura da Ásia, abertura de Nova York. Maior probabilidade, venda. O mercado deu oportunidade de eu participar de um trade entre esse preço e essa máxima, mais ou menos aqui os 50%. Beleza. Ele me deu uma oportunidade clara depois que Nova York abriu. Pra mim, Murilo, não. Eu não venderia aqui, sendo que meu ponto de liquidez é aqui e aqui. Olha o tamanho desse Fair Value Gap. O preço poderia vir aqui embaixo? Poderia. Daria uma venda. Mas como o Londres fez uma movimentação de alta, eu priorizei uma continuidade do preço. Certo. Esse é o gráfico de 3 minutos. Eu vou descer o gráfico para 1 minuto. Que foi onde eu fiz a minha entrada. Como eu fiz a minha entrada aqui no Nasdaq e entrei no S&P também. Aqui. Entrei aqui. Tinha mais ordem para baixo, não pegou. Pegou uma ordem só.
o mercado, quando ele começou a cair aqui de novo, ele começou a cair na sessão da tarde, eu falei, aí eu não vou arriscar, eu vou executar meu trade, eu vou sair fora do trade e vou encerrar aqui. Mas ele deu o alvo final. Se eu vier aqui, a entrada, S&P, colocar aqui histórico, sair aqui, o alvo final estava aqui. Aqui é a mesma coisa, tá aqui, ó. Eu não quis arriscar, o mercado estava quase para fechar. Eu não gosto muito de estender a operação no Nasdaq. Eu gosto de fazer o scalp. Deu hoje, se precisar ficar o dia inteiro posicionado, que foi o caso, eu fico. Mas eu não gosto de deixar de um dia para o outro. Aí é meu perfil. Então, beleza. Esse é um exemplo de continuidade do preço no Nasdaq. Aqui, se a gente for ver o S&P, mesma coisa. Foi buscar. Ela bem parecido também. Preço de abertura, toma liquidez, força para cima. Dá o zoom aqui, Fair Value Gap, entrada. Bom, então é isso, tá? Eu não vou me alongar muito mais. Só mais uma vez aqui, Londres das 2 às 5. Observe essa faixa de preço. A maior probabilidade de você ter um trade dentro da sessão é nessa faixa de horário. Certo? Que Deus abençoe a todos e comentem aí dúvidas, ideias, as características do teu ativo. Se inscreve no canal e compartilha. Deus abençoe e até o próximo vídeo.